Brasil, qual é a polêmica do governo, do Senado e do Congresso agora? Lógico, a gente vai falar sobre o aumento de deputados na Câmara. Na Câmara. Que por quê? A pergunta é por quê? Você vai se perguntar, tá, eles aumentaram, mas deram algum motivo? Não, temos um motivo sim, né? O Congresso aprovou no último dia 25 de junho, aumento de 18 deputados, né? Sim, 18 deputados. Antes era 513, e eles acharam que não era o suficiente. Não foi eles que acharam que não era o suficiente. Eu vou te explicar. O número de deputados é baseado no quantas pessoas moram no estado. Então, representam aquelas pessoas no estado. Certo? Então, o que acontece? Com o novo censo do IBGE, teve estados que aumentaram a população e teve estados que diminuíram a população. Perfeito? Então, teve alguns estados que então a bancada ia ter que sofrer alteração. Certo? Porque aumentou o número de pessoas naquele estado, então teria que aumentar o número de deputados. E estados que diminuíram o número de deputados, de pessoas, tinham que diminuir o número de deputados. Então, o que o Congresso fez? De vez ele mexer no número de deputados por estado, então suponhamos que o estado de São Paulo iria perder 2 deputados. De vez eles tirarem esses 2 deputados de São Paulo e remanejar para os outros estados, eles fizeram diferente. Eles resolveram simplesmente aumentar o número de deputados dos outros estados. Então, assim, ó, o Pará, mais 4 deputados, o Ceará, mais 1 deputado, o Rio Grande do Norte, mais 2 deputados, Minas Gerais, mais 1 deputado, Santa Catarina, mais 4 deputados, a Amazonas, mais 2 deputados, Mato Grosso, mais 2, Goiás, mais 1 e o Paraná, mais 1. Então, em vez de eles simplesmente tirarem o número da bancada de estados como São Paulo, que diminui o número de habitantes no estado, e passarem para outro estado, eles resolveram aumentar. Aí você vai falar assim, nossa, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas o que isso impacta? Pô, toda hora a gente fala, não, tem que cortar gastos. O Congresso derrubou no mesmo dia. Olha a manobra aí. No mesmo dia que derrubou o IOF para não aumentar os impostos, eles, no mesmo dia, na mesma noite, aumentaram o número de deputados. Então, eles não pode aumentar imposto, o gasto do governo está muito alto, vamos diminuir e cortar gastos. Mas aí, calma aí, a gente aumentou aqui 18 deputados. E o que 18 deputados a mais são? Não, vamos só os números, né? O que são 18 deputados a mais? O que gera de gastos, né? Então, por estimativas, né, que o impacto direto na Câmara dos Deputados será de 64 milhões por ano a mais. Isso inclui salário, verba de gabinete, cota de parlamentares, assessores, terno, carro e tudo que a gente já sabe, né? Moradia e tudo mais. Traduzindo, cada novo deputado custa cerca de 3,6 milhões por ano. Tá? E isso é uma estimativa bem tranquila. Nada. Se o deputado for gastador, meu amigo, se prepara. Né? Isso é só a primeira camada do custo, porque eu vou te explicar um pouco mais. Segundo a Constituição, a Assembleia Legislativa de cada estado deve ter um número proporcional aos deputados federais. Então, calma. Não é só aí que começa a brincadeira. Não é aí que acaba a brincadeira. Não é só nos 64 milhões a mais por ano. Vai custar para os estados também. Tem um efeito cascata. Mais deputados estaduais, mais salário, mais assessores, mais verba. Especialistas estimam que isso pode gerar um custo extra de 85 a 150 milhões por ano nos estados. Meu amigo, um país que tem que cortar gasto está aumentando o gasto desnecessário porque o Congresso deveria ter chego e remanejado esse tipo, o quanto cada estado teria de deputado federal. Porém, olha só, o presidente o presidente do Congresso não quis se indispor com as bancadas estaduais. Ele não quis fazer o trampo dele. O trampo dele era chegar e falar, o seu estado tem menos pessoas morando,
vocês de 40 vão para 38. Ó, sei lá, Bahia, o seu estado vai diminuir. São Paulo, que tem o maior número de deputados no federais e de deputados estaduais também. Ó, vocês vão diminuir os seus deputados federais e vão diminuir os seus deputados estaduais. Para não gerar esse tipo de trabalho, falou, se lasque. Aumenta o número de deputados e aí o dinheiro a gente vê depois. Mas tem que cortar gastos. Mas a gente vai aumentar o gasto do Estado porque a gente não consegue fazer nosso trabalho e a gente é incompetente. Não, mas tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto para os outros. Para nós, tá tudo bem. O Senado, por sua vez, não sofre impacto direto, né? Cada estado segue com 3 senadores, independente da população. O Senado é diferente, né? O Senado é determinação 3 por estado e troca com mandato de 8 anos. Esses foram os primeiros a aprovar a mudança. Então começou no Senado e depois foi para a Câmara. Parece que a austeridade só é discurso mesmo, né? Então corte de gastos e tudo mais mais uma vez mostra que a política no Brasil precisa evoluir muito. Os políticos têm que parar de legislar para eles, porque enquanto eles foram lá derrubar o IOF, que está gerando todo esse problema, o Supremo até entrou na jogada, então aqui é o corte de gastos, não vai aumentar impostos, do outro lado vamos gastar mais e vamos trazer o foco para isso aqui, pro IOF, o decreto do IOF. E na verdade, por baixo dos panos, a gente está aqui, ó, entubando na população mais 63 milhões de gastos só no governo federal, mais o que vai gerar nos governos estaduais, tá? Então é isso, num cenário que o arcabouço fiscal, né, do teto de gastos e o corte em áreas sensíveis, esse aumento de despesa é no mínimo irônico, onde se fala em reajuste na aposentadoria, congelar salário mínimo por 6 anos, onde se fala desvincular a aposentadoria do salário mínimo para eles, meter mais gente lá dentro com gasto exorbitante, tudo bem. Quem tem que pagar é o pobre que tá lá na aposentadoria se ferrando, né? Construiu o país, trabalhou por tanto tempo e tá lá se ferrando. Enquanto faltam verbas, né, para saúde, educação, segurança alimentar, o Congresso se multiplica, sei lá qual é a palavra que não seja um palavrão para indignidade que eles cometeram. E tudo isso sem compensação tributária, que fique bem claro, né? Foi gerado mais 18 postos de trabalho para os congressistas, ao custo de 18 postos de trabalho, ao custo de 63 milhões, e não se diz de onde vai tirar esse dinheiro. Não se diz. O que o Congresso vai abrir mão de emendas parlamentares? Não. Vai abrir mão da emenda PIX? Não. Mas colocaram mais gente lá e estão com o discurso de corte de gastos. Mas e eles? Estão fazendo o trabalho deles? Não. Tá aí, tá claro que não. Claro, mas a gente deve significar mais representatividade. Mas na prática, essa representatividade aumenta o número de deputados sem mudar a lógica do sistema político. Se é só inflar a estrutura, o mesmo grupo, os mesmos partidos e a mesma lógica de colisão. Você vai pagar mais, mas será que vai ser mesmo um melhor serviço? Vai ser melhor representado? Porque a representatividade não é só inchar o Congresso para ter mais representatividade, a qualidade da representatividade. É o que eu disse já em outros vídeos, é manter as mesmas pessoas. Para você não correr o risco de um deputado eleito não se reeleger, porque o Estado agora de vez 8, agora é 10, de vez, né, em vez do que nem São Paulo, de vez 70, ele passaria, sei lá, 65, e 5 pessoas que hoje estão eleitas correriam o risco de não ser reeleitas. De vez eles fazerem esse tipo de problema, de sistema, eles simplesmente aumentaram os outros estados.
Aumenta a representatividade? O trabalho vai ser melhor? Mais deputados, mais custo, mais Brasil? Ou é ao contrário, menos deputado, menos custo, mais população? E aí o que você acha, né? Esse aumento era necessário? Ou conveniente para eles? Ou eles simplesmente precisam fazer o trabalho deles? Na lei está dizendo que tem que ser número de deputados comparado com as pessoas que moram no estado. O meu estado tem agora menos pessoas morando, então eu tenho menos deputados para me representar. Correto? Não, não está correto na lógica do deputado. Se tem menos pessoas aí te representando e elas foram para outros estados, aumenta o número de deputados dos outros estados e do seu fica igual. É isso? É isso que tem que ser feito? Eu sei que você vai falar, pô, mano, 63 milhões a mais por ano no governo federal não é nada, concordo com você. Não deveria ser nada. O problema não é esse. O problema é o discurso dos deputados condiz com as atitudes. Mais uma vez, o discurso é um e a entubada na população é outra. Se puxa para uma briga de IOF irrisória para a maioria, 90% da população. E no final das contas, o que realmente importa, que seria a representatividade do deputado perante seu estado, que é o mote da democracia, a representatividade, foi entubado e jogado de escanteio. Tá certo isso? Não, não tá. Tá errado. Então tá todo mundo preocupado com o IOF e no fundo tá todo brasileiro está sendo entubado em mais 60 milhões, fora os gastos dos estados que tiveram aumento de deputados, que varia de 80 a 150 milhões. Então é isso. Fica aí esse videozinho do sábado para reflexão. Bom sábado a todos e muito obrigado.